abordar um tema que tem gerado muita preocupação e debate entre os paulistanos e brasileiros em geral: a relação entre a política e o crime organizado, especialmente em São Paulo, onde o medo e a insegurança provocados por organizações como o PCC, primeiro comando da capital, tem sido uma constante ao longo das últimas décadas. Para entender melhor essa questão, é importante lembrar que São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, foi refém de uma série de eventos violentos orquestrados por essa facção criminosa nos anos 2000. Esse grupo, que começou como uma pequena organização dentro dos presídios, expandiu-se para se tornar uma das maiores ameaças à segurança pública no Brasil. E essa ameaça não se limita apenas ao controle territorial ou ao tráfico de drogas, mas se estende à corrupção e à infiltração no sistema político. Recentemente, um escândalo surgiu quando uma gravação, divulgada por um dos principais jornais do país, trouxe à tona um suposto envolvimento de um líder partidário com membros do PCC. Nessa gravação, o presidente de um partido se gaba de sua proximidade com líderes dessa facção, mencionando inclusive nomes conhecidos do mundo do crime. Essa revelação levantou sérias questões sobre a integridade do partido e de seus membros. Diante desse cenário, um candidato que recentemente entrou nesse partido foi questionado sobre como ele pretende lidar com essa situação e limpar a imagem da legenda. Em resposta, ele explicou que entrou no partido de última hora, sem tempo para realizar uma análise profunda sobre suas conexões internas. Ele destacou que, se estivesse em suas mãos, ele faria um afastamento geral de todos os envolvidos em atividades criminosas. No entanto, ele ressaltou que, como não possui o controle do partido, sua influência é limitada. Ele ainda afirmou que está usando o partido como um meio para se candidatar, e que seu verdadeiro compromisso é com o povo e com a melhoria do Brasil. Além disso, o candidato fez um apelo para mudanças no sistema político brasileiro, sugerindo que candidatos possam se lançar sem a necessidade de estarem vinculados a partidos, como acontece em outros países. Ele criticou o fato de que muitos partidos no Brasil funcionam como uma espécie de negócio, onde a candidatura depende de acordos financeiros ou favores, o que, segundo ele, desvirtua a verdadeira intenção da política, que deveria ser servir ao povo. Ao ser pressionado sobre as acusações contra membros de seu partido, o candidato se mostrou visivelmente constrangido. Ele afirmou que não pode julgar ninguém sem provas concretas e que é preciso confiar no processo legal para que as investigações sejam conduzidas de forma justa e imparcial. Ele pediu para que as autoridades competentes, como o Ministério Público e a Polícia Federal, tomem as devidas providências para investigar e, se necessário, punir aqueles que forem culpados. O candidato também fez questão de distanciar sua imagem de qualquer envolvimento com atividades criminosas. Ele afirmou que em suas empresas nunca contratou parentes ou pessoas com antecedentes criminais, mantendo sempre um alto padrão ético. Ele disse que aplica o mesmo rigor na política, buscando sempre trabalhar com pessoas honestas e comprometidas com o bem-estar público. A conversa também abordou a questão da moralização na política brasileira. O candidato destacou que, para ele, a política deve ser um campo de serviço ao público, e não de enriquecimento pessoal ou de proteção a interesses obscuros. Ele fez um apelo para que todos os partidos sejam mais rigorosos na seleção de seus candidatos e na condução de suas atividades, afirmando que é preciso uma limpeza geral no sistema para restaurar a confiança da população na classe política. O candidato ainda traçou um paralelo com outras figuras políticas do Brasil, mencionando casos em que políticos de destaque foram acusados e até condenados por corrupção, mas que por razões diversas continuam atuando na política. Ele questionou como é possível esperar uma moralização real da política, se figuras envolvidas em grandes escândalos continuam influentes, em alguns casos até retornam ao poder. Em relação ao seu partido, ele foi claro ao dizer que não tem um vínculo ideológico forte com a legenda, mas que entrou nela por falta de opções viáveis no momento de sua candidatura. Ele ressaltou que seu verdadeiro compromisso é com o Brasil e que, se for eleito, seu objetivo é servir ao país, independente de questões partidárias. Ele mencionou que, se necessário, pode até mesmo mudar de partido no futuro, caso as circunstâncias assim exijam. Outro ponto levantado durante a entrevista foi a comparação entre a situação de seu partido e a de outros partidos no Brasil. O candidato argumentou que muitos partidos, independentemente de sua ideologia, enfrentam problemas semelhantes, com membros envolvidos em escândalos ou em atividades questionáveis. Ele afirmou que, para moralizar a política, seria necessário um esforço conjunto para limpar todos os partidos de elementos corruptos ou criminosos, não apenas o seu. A discussão também tocou em aspectos mais pessoais, como a relação do candidato com outros influenciadores e figuras públicas. Ele foi questionado sobre sua proximidade com uma figura influente do mundo fitness, que está sendo investigada por tráfico de drogas. O candidato defendeu a presunção de inocência, afirmando que acredita na justiça e que, se as acusações forem provadas, a pessoa deve pagar por seus crimes. No entanto, ele também destacou que, até que isso aconteça, todos têm o direito de se defender e de ter sua honra preservada. Por fim, o candidato fez um apelo para que a sociedade como um todo se envolva mais ativamente na política, não apenas como eleitores, mas como agentes de mudança. E aí, o que está achando? Vamos agora passar o trecho da entrevista do Pablo Marçal se defendendo e se explicando. Vigilância do secretariado, queria falar um pouco sobre isso. O eleitorado de São Paulo é aterrorizado há muito tempo, há décadas, pelo PCC. Essa cidade aqui já foi refém do PCC nos anos 2000. E hoje, para a gente, quando traz para os dias atuais, a gente tem, inclusive, uma gravação que foi revelada pelo jornal A Folha de São Paulo, do presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, se vangloriando de ter proximidades com integrantes do PCC, inclusive o Piauí, líderes de facção, inclusive o André do Rep. Eu queria saber se o senhor faz um apelo para que limpem o seu partido. Eu queria saber do senhor. O que o senhor tem feito para limpar o PRTB? Eu entrei no partido recentemente, né? Não sei se é conhecido por vocês, mas eu ia sair pelo DC. E eu escolhi o DC justamente por ter um senhor de idade. Eu falei, isso aqui nunca vai falhar, né? Eu estava em Roma,
E antes da eleição, esse senhor me liga faltando poucas horas para acabar o prazo eleitoral e vira e fala o que para mim? Você não vai sair candidato. Eu fiquei louco. E foi de última hora que eu entrei no Você não PRTB. fez nenhuma pesquisa? Não Não é assim que funciona, não. É assim, ó. Nenhum partido que Mas o senhor, o que é que o senhor vai fazer para limpar o partido? O senhor está falando de... Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Não, mas o senhor está no partido, o presidente do partido é seu fiador. Então, mas eu não sou o presidente do partido, não sou o dono do partido. Se dependesse de mim, é afastamento geral. Eu não mando o partido. Eu sou uma pessoa que está usando o partido para sair candidato. Inclusive, faço um apelo que eu quero para o futuro do Brasil. Todo mundo que quer ser candidato, eu sonho com isso. Porque em 2022, todos os partidos que eu procurei queriam 20 milhões de reais para me lançar candidato a presidente do Brasil, pra você ter uma ideia. Isso aí virou um comércio. Eu entendo, tá tudo certo. Acabei saindo num partido horrível, que acabou destruindo a minha eleição. Resumindo, por favor, nos ajude. Todo brasileiro que quiser se candidatar, não precisar de partido político igual nos Estados Unidos. A gente precisa disso. Por quê? Porque eu entrei nesse partido, de fato, tô vendo essas denúncias. Vou Mas ser é uma questão da Constituição, candidato. Tudo Mas é uma bem, questão que mas teria que mudar a isso eu Constituição. tô falando do futuro, pra você entender o meu apego. Porque um Mas político... vamos voltar para o seu partido. Vamos deixar eu queria responder o que você Não, perguntou? eu vou colocar Eu mais não respondi elementos. ainda. Não respondeu, candidato. Deixa eu responder, aí você põe o incremento. Vamos. Obrigado pela oportunidade. É o seguinte, eu entrei no partido de última hora, tenho um contraditório e ampla defesa. Primeira vez, eu mesmo peguei essa informação, pedi pro meu presidente, o que é isso aqui? Não, vai ficar aprovado, tudo bem. Eu tenho que partir disso. Eu posso fazer o quê? Eu vou condenar o cara? Agora, se vocês conseguem pegar em Folha de São Paulo e tudo, por que já não leva na delegacia para esse povo já sair de lá algemado? Ajude, nos ajude a limpar esse partido. Eu não sou polícia. Aí você fala, não, então você tinha que sair, então vou ter que jogar a prefeitura no lixo. Esse é o detalhe. Nós precisamos, é obrigatório ter um partido político. Você vai olhar pro MDB, já foi preso o Temer, você vai olhar pro do PL, foi Eu tô preso o falando do Valdemar. RTB, Eu tô falando de todos, Não, todos mas estão envolvidos. vamos ficar, mas eu queria falar mais sobre o RTB. Vamos lá, pode Vamos ir. ficar. O Jornal Estado de São Paulo, ele faz uma reportagem que revela, inclusive, o seguinte, que articuladores do seu partido, inclusive um ex-presidente regional, Tarcísio Escobar, ligado, fazendo negócios com o Esse já PCC. saiu, que eu fiquei sabendo. Tá, mas tudo bem. Ele é articulador, teve com o senhor, tem foto com o senhor. Eu tiro foto com todo mundo, Ele por favor. saiu do partido, mas estava ali na origem. Eu estou falando que a órbita do teu partido Não está faço ideia toda quem é esse povo. investigada. Mas, pois bem, tem ele e o Júlio César Pereira, o Gordão. Esse eu nunca Os ouvi dois falar. eles estão sendo investigados por troca de carro, por drogas, por cocaína, por PCC. Esse tá no partido também? Bem, eles estavam ali, inclusive, fazendo campanha para o senhor, participando. sei Os quem é. dois são próximos, Sim. tá? Bem, eu queria saber do senhor de forma clara. Isso não constrange o senhor? Está no partido? Claro, isso é totalmente constrangedor. Precisava de gente trabalhadora e honesta, tem esse tipo de gente lá, o que eu posso fazer? Camarote, posso fazer um complemento muito rápido? O presidente do PRTB é o Leonardo Avalanche. Sim. O senhor conhece desde quando? Desde agora das eleições. O senhor não é amigo de infância do Avalanche? Jamais, não tem conhecimento disso nunca. O senhor começou, a primeira vez que o senhor viu foi agora... há Foi um pouco. amigo Sérgio Lima que indicou, falou, você tá sem partido de última hora. Eu fui e entrei de última hora. E realmente, o que você falou é o que eu sinto, constrangido. Eu não tenho amor por bandido nenhum. Se a pessoa for comprovado que é E bandido... o Renato ela tá- Cariani, é seu amigo? O Ele, influencer que tá- eu participei de um desafio com ele, fiquei amigo dele por causa disso, acredito na inocência dele. E no Brasil, todo mundo tem o direito, tem a Constituição Federal funcionando ainda. Ao contraditório e à ampla defesa. Se ficar provado, espero que ele pague. Se não ficar, eu quero ver quem vai devolver a honra dele por tanto ataque que alguém fez contra ele. Ele mudou minha vida, inclusive. Olha, ele é acusado, Perdi ele 25 é quilos por réu causa por dele. tráfico de drogas. Que fique comprovado. Se provar, pague. Se não provar, Como é que o senhor espero- justifica essa proximidade com o réu por tráfico ele de é o maior drogas? influenciador de fitness do Brasil. Ele me desafiou num podcast. Eu não vou pegar a ficha criminal da pessoa, vamos lá. O que você está devendo e para quem? E outra coisa, se isso fosse alguma coisa, a gente não aceitaria o presidente Lula ser presidente. Ele que desviou mais de 1 trilhão com a quadrilha que ele tinha, ele recebeu 9 anos de cadeia, 9 juízes, 3 instâncias, depois de 580 dias, por uma graça de alguém que é amigo da política, foi e descondenou ele. Se aqui fosse um lugar para discutir moralidade, a gente tinha que tirar o presidente do Brasil. Candidato, Aí tá falando de Já tá falando de justiça, de lógica. de facção criminosa. Mas é uma facção aí também. Facção O PT é uma criminosa, facção PCC. criminosa. O que é isso aí? O que eles fizeram no Brasil, vocês esqueceram? candidato, Se for para moralizar, nós vamos falar do assunto do jeito que ele é. Candidato. Porque do jeito que você tá falando, Eu tá tô concorrendo na falando do vaga seu para pastor, partido, para padre candidato, eu tenho aqui. que falar do seu partido. Eu tenho que falar do Brasil. A pergunta Depois da é desmoralizada Paulo. que o PT... Só um pouquinho. Depois que o PT fez o que fez, camarote, aqui não é discussão disso, não. Eu topo discutir todas as coisas. Inclusive, eu fui injustiçado. Eu respondi processo criminal. Prescreveu esse processo, eu odeio injustiça, vocês podem arrebentar com o que quiser pra cima de mim. A gente- Se for pra moralizar, vamos moralizar direito. Eu não tô pedindo vaga pra ser padre, nem pra pastor aqui, não. Candidato. Você quer a política real. deixa eu falar com o senhor. Vamos lá. Obrigada. Eu vou encerrar esse assunto, eu não vou pedir para o senhor responder esse personagem Avalanche. Por ele. Né? O senhor responde pelo senhor, Sim, o tem, é Avalanche bom responde perguntar por ele também. Mas Nunca vou negar falar sobre tudo isso. bem, mas eu, eleitora, quero entender qual é a linha de corte do Pablo Marçal. Leonardo Avalanche vai ter cargo na sua prefeitura Zero. se o senhor for eleito? Zero. Indicados dele. Zero. Pessoas que também tiraram foto, andaram de Zero, avião com ele. zero, Não. zero, O senhor zero. se compromete a não. Mas isso aí é na minha vida, eu não contrato nem parente das Perfeito, minhas para empresas. fechar, o senhor nomeou. Entrou alguém. O senhor vai ter que fazer aliança, disse que vai conversar com todos os partidos, Vou vai abrir. ser todo mundo vigiado. Entrou alguém. Réu por tráfico de drogas, o senhor falou, existe eu advogo dessa tese também. Qual é a linha de corte? É denúncia no Ministério Público? É abertura de investigação? O inquérito vai fazer o senhor afastar? Qual é a linha de corte? Precisa ficar clara, porque é tanto ruído que as pessoas precisam entender. Até onde vai o voto de confiança que o senhor Vamos lá, o tá voto que você tá disposto a dando em mim, falando assim, ó, Marcelo, tá aqui, ó, esse anel aqui é a minha aliança com o povo, ó. Vocês estão colocando um anel no meu dedo e falando, você é nosso servo. Eu sou recrutador profissional, então eu fiz isso, profissionalmente. Mas se eu vejo o cara é acusado de ameaçar de morte as pessoas É só que eram responder. dirigentes do Você partido não tá dele. entendendo, você De não tá chegar e entendendo. chamar uma mulher, candidato, é muito grave. O que você quer que eu faça, Daniela? Eu quero. Pode chamar de Dani, não tem problema. Tá. Pra quem tá em casa. Você quer que eu faça o quê? Que O senhor defende sou... que ele se afaste do partido? O Se senhor ele quer estiver que ele saia? errado, você sabe o que está acontecendo?
Essa gravação que eu ouvi falar é um negócio de fevereiro, salvo engano. Eu perguntei isso pra ele. Mas alguém esperou? É uma cartinha na manga, assim, ó. Vamos soltar pra desestabilizar o Marçal. Eu gostaria que ele afastasse. O senhor falou isso pra ele? Claro. E ele disse o que, o senhor? Ele falou, vai provar que não é nada disso. Mas, O que eu candidato, posso fazer? É só assim, se o partido fosse complemento? meu, ele já estava afastado até a apuração. O Mas, partido é candidato- meu. Aqui no Brasil não funciona do jeito que a gente quer. Então, e se fosse pra afastar, ia afastar o Lula também, até ver o que foi esse negócio, que descondenação que foi. Nós estamos discutindo o Mas Lula, eu nós estamos estou. discutindo o Mas eu PRB estou. e sua candidatura. Você imagina o senhor- PT, o PL, todo mundo envolvido num monte de coisa. Partido Mas político não é então, sinônimo de pureza, senhor não. candidato, A o seu gente partido, candidato, Eu sei, hoje eu o vou senhor falar está toda vez. aqui. Eu vou falar todas as vezes. Se for pra Candidato. mas se for pra moralizar, não, eu tenho que limpar o país inteiro. Candidato, só uma coisa. Esse áudio de Responde fevereiro... sua pergunta, Dani. Sim, o senhor disse que afastaria. Na minha, é certeza. Só pra você ter segurança. Nas minhas empresas, não trabalha nem parente, nem competente. Zero. Parente é uma questão minha. Não é a gestão pública que me fez isso. Eu nunca contratei e não quero ninguém assim. Eu vou atrás de gente realmente competente. Agora, eu vou pedir para as pessoas, até para responder a pergunta, desculpa, ô Natuza. Eu posso fazer, então, aqui eu não vou dizer desafio, porque não é meu papel, mas uma sugestão. Sim. Talvez para que esse anel que o senhor está querendo firmar com o eleitor de São Paulo fique mais claro. O senhor tem uma série de instrumentos dentro de um partido para que você possa afastar alguém. Como, por exemplo, fazer um pedido para a Executiva Nacional, explicar o constrangimento, para quem está em casa entender. O Avalanche é acusado de ter se dirigido à vice-presidente dele, ou seja, parceira dele de chapa, e dito: quando eu pedir para você pegar sua vara para pescar, você se despede da sua família. Ou, dizendo ainda, olha, ou você vai embora, ou Isso você tem- vai isso frequentar tem mais o gravação? cemitério. Ela tem mensagens de WhatsApp, E ela na qual mostrou ela as mensagens? relata... Só pra tá no saber, porque eu não tô processo. sabendo Tudo disso aí. bem, perfeito, não tem problema nenhum. Em algumas mensagens, ela relata a auxiliares dele as ameaças e ela traz uma série de depoimentos porque, segundo ela, outros dirigentes também foram afastados com essa mesma ameaça. E o que ele usa de cartada? Eu tenho proximidade com o criminoso. Segundo diz essa pessoa. O senhor pode tomar uma providência interna para requisitar o afastamento Você dele, já lembra que que por bem ele não quis sair? Lá em Provérbios, ô Daniela, tá escrito assim, ó, na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu acho muito sensato o que você falou. Eu vou fazer isso e vou postar pra você ver. Da minha parte, realmente o que o camarada falou é o que eu sinto. Eu fico constrangido. Mas por de que estar o senhor no anda meio. com ele todos os dias? Eu ando todo dia. Eu passo vários dias o sem ver. Avalanche. E aí eu queria perguntar... Mas se aonde você for- tirou isso? Desculpa. Ele está em muitas fotos, em muitas imagens do seu Mas lado. falar todo dia, eu tô tanto de compromisso que eu não vejo ele vários dias. Mas a grande parte das fotos no dia da sua campanha, da estreia da sua Isso tem candidatura. quantas semanas? Mas em outras, tem muitas Mas sim, é fotos. longe de mas, andar isso- todo mas dia. de qualquer maneira, eu queria ficar no áudio de fevereiro deste ano a que o senhor se referiu. Nesse áudio, são 30 minutos de áudio, em que ele não está sendo acusado por terceiros. Ele está dizendo, ele, Leonardo Avalanche, presidente do seu partido, ele está dizendo que ele soltou o André do Rap, líder do PCC. Ele nem é advogado e nem polícia, como é que ele soltou alguém? Ele está dizendo, tá? Eu tô acreditando aqui, partindo do princípio de que o que ele falou é verdade, porque ele está dizendo. Porque E ele não veio... ele falou que isso é uma gravação que não existe e ele vai provar. Ele Eu disse- vou ele- fazer o que a Dani pediu, ou sugeriu, que eu gostei. Eu vou deixar formalizado da minha parte, que isso pra mim não faz sentido. E se de fato, a minha recomendação que eu já dei pra ele é se afaste disso. Tem que sair se for necessário. Mas deixa eu só concluir. Ele diz, portanto, porque muita gente pode não saber, ele diz, portanto, que ele ajudou a soltar o André do Rap com a influência que ele exerce sobre o judiciário em Brasília. E ele cita uma pessoa que está perto da mesa de reunião, há testemunhas nessa conversa que atestam que é ele, que ele disse exatamente aquilo que não foi uma invenção de inteligência Pegar a artificial. sugestão da Dani. Qual a sugestão que você me dá sendo candidato de um O partido meu desse? papel não é lhe dar sugestão. Então, já está respondido. Eu Mas pedi o o camarote, senhor- a Dani, você já sabe. Eu não Mas tenho o nada senhor- pra fazer com isso. Tem que ser processado. Se precisar Mas ser eu só queria deixar claro que é crime organizado. É PCC. Ótimo, que pegue todo mundo que tá lá. Vocês estão entendendo? É um pedido de socorro. Limpe o PRTB, pelo amor de Deus. Eu não tenho poder de fazer isso Na no verdade, partido. isso quer dizer que o senhor é um candidato sem partido. Quer Não, dizer, eu o senhor tenho não tem- partido. O, senhor, E eu que partido vou escolher todo é mundo. provisório, ele está aí por enquanto. Mas o senhor não compra, não está no partido em que o senhor compra um ideário, compra um O partido é estatuto, único de direito e compra o umas novo. pessoas. Não, o partido é de direito. O problema é que se você tem confusão com uma pessoa, essa pessoa tem que pagar. Aqui no país, todo mundo que errar tem que pagar. Eu não vou pedir nenhuma vez, você precisa deixar ele. Não, por favor, pague. Não alisei nenhuma vez. Eu não tenho, aqui meu partido eu vou morrer por ele. Não, meu partido é o Brasil. Eu não afino pra isso. Se tiver que apurar, apure. Por favor, eu tô fazendo um pedido. Vai atrás. Aqui nós temos uma denúncia. Cadê o Ministério Público? Cadê a Polícia Federal? Que é partido político, tem que ser Polícia Federal. Cadê? Vai lá e prende. Eu não tô defendendo ninguém. E a gente gastou aqui 10 minutos pra falar de uma coisa de terceiro, porque eu não tenho influência sobre ele. Não, porque o senhor escolheu esse partido. Eu escolhi não, foi o único que teve pra entrar, cara. Não tá Candidato. entendendo. Eu tô sendo Nós vamos honesto lá. apertar no número Eles do vão partido votar do em mim, senhor. sabe o que pode acontecer? Depois eu posso sentar e sair do partido. E não tem medo de falar isso aqui. Agora eu vou falar o quê? Vamos largar esse partido aqui? É o que eu tenho. Entende? Candidato. É obrigatório o partido político. É isso que eu tô falando. Agora, se de tudo isso não mudar, eu sendo eleito, eu posso sair do partido e ficar sem o partido. E depois passar para outro partido. Candidato, Não tem problema nenhum se o pra mim. senhor não estivesse disputando essa eleição e tivesse interessado em saber o que pensam os candidatos da sua cidade, eu tenho certeza que o senhor ia gostar muito de saber mais sobre aqueles candidatos para o senhor escolher qual é o melhor. Então a gente está aqui nessa posição. E eu tô gostando disso. E assim, eu vou repetir a palavra que o camarote usou. É constrangedor as pessoas falarem, o seu partido é do PCC. Eu não tenho ligação nenhuma com isso. Então é isso, pessoal. Deixem seus comentários sobre esse assunto, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal. É muito importante para nós saber se vocês estão gostando do conteúdo. Nos ajuda a melhorar e trazer cada vez mais conteúdo relevante. Contamos com o apoio de vocês para fazer o canal crescer.